nosso ser esteja em tua presença para aprender e crescer para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, nós estamos hoje dando continuidade a um estudo que temos feito sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje vamos entrar no capítulo 2, os versículos de número 1 a 4. Nós vamos ler com vocês estas porções da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito e alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É esta porção que eu quero me deter nessa hora para nossa reflexão e crescimento. Paulo está falando aqui de unidade. Unidade não quer dizer e equivale a padronismo, algo padronizado, que tem uma estética similar. Nós podemos ter diferenças e mesmo assim termos unidade, por causa do propósito em comum, daquilo que é mais importante do que a gente pensa, quer e gosta. Então a unidade, ela é construída em cima de algo mais importante do que as nossas vontades, interesses, pretensões e aquilo que a gente julga ter importância. Há algo maior. Isso nos une. Por isso que eu sempre digo, quem nos une é Cristo. As nossas formas diferentes de pensar são periféricas. O centro, a base é Jesus. E a gente deve se unir por causa dessa base, desse centro que unifica e que une uns aos outros. É tão importante essa vida de unidade que quando no Salmo 133 o salmista vai falar, ele fala com profunda emoção e diz: quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos. Essa palavra emocionada de alegria por ver a unidade, na verdade, ela está sempre nos lares, nas igrejas, nas empresas, que existe paz. É tão bom você ir para um almoço de família e estar reinando a paz na família. É tão bom você vir para um ambiente como uma igreja, um ambiente de trabalho e ter paz. Aquilo traz alegria ao coração. Deus, Ele promove essa unidade quando nos converte e nos une em um único lugar. A igreja tem algo muito interessante a se falar sobre ela. A gente não pode, nem deve e nem consegue escolher quem vai fazer parte da minha igreja. Deus é quem manda pessoas para compor uma congregação, para compor uma igreja. E você é obrigado a conviver com todos, indistintamente, a despeito de raça, condição financeira, a despeito de pensamentos. Você é chamado a conviver e viver bem. É verdade que às vezes o negócio não sai como está no script. Uma vez eu preparei uma palavra, nunca preguei essa palavra, de falar da igreja como a Arca de Noé. Tem o leão, tem a cobra, tem o escorpião, tem a ovelha, e são obrigados a conviver todos juntos. Estão dentro da arca. Você não vai ter todos iguais. Você tem os diferentes, e o belo dessa união é que esse ajuntamento se faz na unidade, quando todos entendem que estão num único barco e que eles têm que sobreviver para a glória de Deus. É muito importante viver em unidade. Paulo sabe muito bem disso. Se Deus cria a unidade, cabe a nós mantê-la. Cabe a nós cativá-la e cultivar para que o povo de Deus viva em harmonia. É de Jesus a palavra, se referindo ao reino de Satanás, mas há um princípio por trás. Reino dividido não subsiste. Isso se aplica no reino das trevas. Jesus está falando
do diabo. Se o diabo estava dividido, ele não subsistiria. O reino dos céus, quando os anjos caíram, reino dividido não subsiste. Eles tiveram que sair do céu. E todo relacionamento conjugal, entre irmãos, empresa, reino dividido não subsiste. Daí a importância da unidade. E Paulo vai falar que se eles estão em Cristo, se eles passaram pela regeneração, pela conversão, eles obrigatoriamente precisam viver uma vida onde alguns elementos que eu chamo elementos que dão base, sustentação à unidade, devem estar presentes no coração e no relacionamento. E Paulo vai listar aqui 4 bases para se manter uma unidade. A primeira delas, Paulo vai falar da motivação. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação entre os irmãos, e é muito importante isso. A primeira base, então, para sustentar a unidade é um motivar o outro. A palavra motivação, motivos óbvios, deriva de motivo. Qual o motivo? Quando você vive, você faz alguma coisa, você sempre vai perguntar qual o motivo. Alguns trabalham porque tem um salário no fim do mês, outros trabalham e trabalhariam de graça, porque aquele trabalho faz bem para ela. Então, qual o motivo? O meu motivo vai legitimar ou não o que eu faço. Porque eu posso estar ali no trabalho sofrendo, amarrado, porque eu tenho que trabalhar e eu não posso viver sem esse emprego. Tinha aqui no Brasil um programa que um bordão era esse: eu não posso viver sem esse emprego. Então a gente tem que ter motivações certas. E quando você encontra o irmão abatido e você leva uma palavra de motivação, dizer para ele: você está triste, está abatido, mas existe um motivo maior para você estar passando por isso, para você continuar, e você levanta, irmãos. Derrubar um irmão é a coisa mais fácil do mundo, é só puxar o tapete. Agora, ser amparo, ser sustentáculo para alguém que está caído, é muito parecido com o que Deus faz conosco. Deus, ele levanta do pó o desvalido, diz a palavra. Ele levanta, ele não esmaga a cana quebrada. E da mesma forma, para que a gente viva em união, em unidade, a gente precisa ser fonte de motivação para o outro, de ajudar o outro a continuar, de caminhar com ele em direção ao caminho, o propósito que nós temos diante de nós. Então é preciso que haja motivação. E Paulo vai dizer que também deve existir exortação. A palavra exortação está aqui. Para algumas pessoas, exortar é chamar atenção, enquadrar. É dizer: você está errado, você precisa voltar, e dar a bela puxada de orelha. Não necessariamente a exortação ela tem esse significado único. A exortação é você saber colocar razões e motivos para mostrar que a pessoa está errada e que está equivocada, e trazê-la de novo à sensatez e a ter uma concepção da vida e das razões que ela deve fazer ou servir a Deus. A exortação tem a ver com animar, tem a ver com encorajar, e deve ser uma expressão de amor, exortação de amor. Porque às vezes a gente encontra pessoas que falam a verdade com o outro, mas a forma que elas falam a verdade coloca o outro dentro do buraco, cria no outro uma resistência. Apesar de ser verdade, apesar de ter o conteúdo correto, não atinge o objetivo de fazer a pessoa se levantar e voltar para o caminho. Isso foram palavras duras. Quando ele fala aqui que a exortação deve ser com amor, é que a gente deve falar as coisas mais duras, com um jeito mais dócil, tentando levantar o outro. A verdade dói, mas a verdade cura. Quando você é mal educado, você diz: eu sou verdadeiro. Não, você não é verdadeiro, você é mal educado. Quando você coloca a verdade da forma certa, você consegue o objetivo. Por exemplo, sempre me impacta a história de João capítulo 4, a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Qualquer religioso da época evitaria
aquela conversa, aquele contato. O povo da comunidade sabia, e Jesus, por ser Deus, sabia que ela já era uma mulher de vários casos, ela já tinha tido vários amantes, e o que ela estava vivendo hoje não era esposo dela. E Jesus puxa a conversa com essa mulher. Um dia quente, o sol torrando, e eles ali junto de um poço, e a conversa inicia sobre onde adorar, em qual monte adorar. Depois a conversa entra pela questão étnica, se Deus abençoa mais o judeu ou o samaritano. E Jesus então lança uma palavra para aquela mulher, e ela diz: vejo que tu és profeta. Jesus havia tocado o coração daquela mulher. Olha o tanto de conversa que ele teve antes de chegar no ponto nevrálgico. Jesus vai dizer assim: vai, chama teu marido. E ela disse: não tenho marido. E Jesus disse, olha a dureza que Jesus disse, mas falou com uma forma tão branda, tão doce, já tinha ganhado a confiança dela, já tinha desarmado o coração dela. Ele disse, bem disseste, não tenho marido, porque já tivesse 4 e o que tens agora não é teu. Isso é duro de se ouvir. Aí essa mulher ficou tão impactada com isso que ela foi chamar outros para ouvi-lo. Então, uma verdade dita com sabedoria, uma exortação que transformou a vida daquela mulher, e ela trouxe outras pessoas para ouvir Jesus. Exortação de amor. Terceiro, alguma comunhão do Espírito. Eu vou dizer algo para vocês, talvez vocês não saibam. O que o Espírito Santo, antes disso, a economia da Trindade, economia, distribuição de função, vem do termo aikonos, que é casa em grego, economia da Trindade, função de cada pessoa da Trindade. Você lembra da bênção apostólica? Certamente você já ouviu o pastor empedrar a bênção apostólica. A bênção apostólica que normalmente os pastores usam está baseada na segunda carta de Paulo, capítulo 13, versículo 13. Preste atenção aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça está associada a Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, o amor está associado ao Pai. E a comunhão do Espírito Santo, a comunhão está ligada ao Espírito Santo. Quando você lê Atos capítulo 2, houve o derramamento do Espírito Santo na igreja de Pentecostes, na igreja de Jerusalém. Depois eles começaram a viver juntos, unidos, perseverando na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Tinha uma reunião, todos queriam estar juntos. Quem mobiliza, quem traz esse desejo de estar junto e viver em paz é o Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo, essa ideia volta aqui. Se existe entre vocês alguma comunhão no Espírito, mantenha. Às vezes a gente cria artifícios, eu ia falar redundantemente, artificiais, mas cria artifícios para que a gente viva junto. Então faz uma atividade, ama o povo. Aí você cria reuniões artificiais, sem o desejo de estar junto, sem o desejo de ver o outro, sem o desejo de ser abençoado um pelo outro, de se importar um pelo outro. A comunhão é o Espírito Santo que promove e faz no nosso coração. Então, quando você lembrar de alguém, ore. Isso era um pastor amigo meu que falava assim: você está lá em casa e alguém vem à sua mente, sem você fazer esforço algum para lembrar, Deus quer que você ore por aquela pessoa. Quando você vê alguém triste, se aproxima, tentando dar uma palavra de esperança, saiba que é o Espírito Santo que está te usando, porque o Espírito Santo faz tudo para você viver em comunhão. Em comunhão. A palavra comum vem do grego também, né? Viver em comum é ter algo em comum, ter algo de todos. E uma coisa que a gente partilha, que desde o começo a gente partilha em união, é Deus. Jesus Cristo tem Deus como Pai, Ele é Filho unigênito, é primogênito, depois se torna filho unigênito. Como é, Paulinha?
unigênito que se torna primogênito. Exatamente. Unigênito que se torna primogênito. Na oração do Pai Nosso, ele ensina a dizer: Pai meu, de vocês ele é padrinho, ele é tio. Pai Nosso, isso é comunhão, é partilhar. Nós partilhamos o mesmo Pai, o mesmo Deus. Isso é obra da comunhão, é ter em comum. Nós temos uma fé em comum, um só batismo, um só Espírito. Tudo isso é de Deus, isso nos faz viver em redor disso tudo, isso nos une. E é obra do Espírito Santo. Por fim, ele vai dizer que nós temos que ter afeto e compaixão. No original grego, e numa versão mais antiga, diz assim, que vocês tenham entranhados afetos de misericórdia. A gente sabe que o Ocidente deu muita vazão ao coração, ter no coração, talvez porque quando a gente se emociona, o bichinho vai tudo, né? Mas no Oriente, eles davam mais valor àquele frio na barriga. As entranhas para o oriental era a sede dos sentimentos, pelo frio na barriga que se sentia. Então, quando se fala, eu tenho entranhados afetos, eu tenho emoção profunda. O ocidental vai dizer, meu coração por ti bate. E o oriental vai dizer, minha barriga por ti gela. É mais ou menos que anda a coisa. Então, o afeto tem que ser buscado para que a comunhão, a unidade aconteça. A compaixão e não o juízo e não o dedo em riste. A compaixão. A compaixão é aquele sentimento que você olha assim, ele errou. E você pensa, e se eu tivesse no lugar dele, eu teria resistido, eu teria feito outra coisa? Aí você começa a se colocar no lugar do outro, aí você tem afeto e compaixão pelo outro. Paulo está lançando as bases para viver em unidade. Ter motivação, motivar o outro, exortar com sabedoria e amor, viver a comunhão patrocinada pelo Espírito Santo, desenvolver afeto e compaixão pelos outros. Aqui nós temos as bases da unidade. Mas no versículo 2, Paulo vai propor aqui viver uma vida de aperfeiçoamento, fazer um upgrade, para viver além desses 4 pontos, que já é um avanço, já é algo importante para a vida espiritual. E Paulo vai dizer, complete a minha alegria, ou seja, é muito bom que vocês já estão vivendo, mas complete a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar. Colocar propósitos teológicos, de missão, daquilo que é importante do reino de Deus sobre os nossos interesses. Pensem, procurem viver em convergência de pensamento. Paulo está dizendo, isso vai fazer você crescer. Outra coisa que Paulo vai dizer, que a gente deve dar lugar ao amor. O mesmo amor, da mesma forma que você pensa igual, que vocês tenham o mesmo amor uns aos outros, uns pelos outros. Amar não é tão simples. Amar é um exercício. Amar é um passo antes do coração, é um passo da vontade. Tem um escritor americano que ele chama-se Philip Yancey. E Philip Yancey, ele faz uma comparação entre a cultura ocidental e oriental. Ele diz assim, na cultura oriental, os casamentos são arranjados. Então, 2 famílias escolhem quem vão casar. E eles vão se casar. Na Índia é assim, em muitos países muçulmanos é assim. E eles só têm uma opção. Resolver investir no amor mútuo. E com um pouco de tempo eles estão se amando. Porque eles fizeram uma determinação da vontade de se amar. Claro, não estou falando em termos gerais. No Ocidente é diferente. No Ocidente a gente escolhe e a gente ama e por isso casa. Às vezes pensa que ama
e não está amando, está apaixonado. E escolheu teoricamente por amor. Mas mesmo assim muitas separações acontecem. Por que disso? Não é estranho? Porque a gente casou por amor. Mas não deu certo. Enquanto que os casamentos arranjados duram mais e as pessoas aprendem a amar. E ele vai dizer o seguinte: quem vive por sentimentos apenas, nunca vai viver por sentimentos a vida toda. A gente tem uma hora que a gente pensa com a razão. O amor é um ato de razão também. E a gente cativar o amor é muito importante. O mandamento de Jesus é que a gente deve amar uns aos outros. Cá para nós. Se você não for diferente de mim, pode ser que seu caso seja diferente do meu. Tem gente que a gente tem facilidade de amar. Tem ou não tem? Tem gente. Mas tem gente que você diz assim: meu Deus, como é que eu vou amar essa pessoa? Como é? Passa a ser um desafio muito grande para você amar essa pessoa, mas você tem que amar. Claro que você vai amar outros com facilidade, você vai ter um núcleo mais íntimo. Jesus tinha Pedro, Tiago e João. E tinha um grande grupo. Ele amava a todos. Mas o amor é muito importante para que a gente não esteja unido por interesse, para levar vantagem do outro. E depois Paulo vai dizer: você quer crescer, quer completar a minha alegria? Viva uma unidade de espírito. Aqui espírito, letra minúscula. Um só espírito e uma só atitude. Esse espírito é a ideia de ter, é quase um propósito. Ter um sentimento em comum em direção a fazer tudo para a glória de Deus. Isso seria ter o mesmo espírito e uma atitude só. Uma atitude madura. De dizer assim: eu fui vencido na proposição que fiz, mas eu estou com você. Hoje em dia as pessoas: ninguém me ouve, magoei, vou embora. Maturidade não existe. Aí depois, no versículo 3, Paulo vai trazer aqui atitudes de vigilância quanto aos perigos que destroem a unidade. E ele vai dizer: o que é que destrói a unidade? Partidarismo, ambição egoísta de querer ter razão e que a sua ideia seja prevalecente. Antigamente eu usava muito uma frase que foi aperfeiçoada recentemente. Antigamente eu dizia assim: quer conhecer uma pessoa? Você sabe. Case não como viagem. Paulinha diz aqui: case com ela. Está certo, né? Bom, é verdade. Viagem. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Essa é uma frase que é bem típica. Aí, recentemente, eu vi uma frase que complementava essa. Quer conhecer alguém? Dê poder a ela e discorde dela. Discorde dela. Você vai conhecer a pessoa. E, de fato, em outras versões falam: não façam nada por partidarismo. Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4, é resolvendo o problema de partidarismo. Lembra quando a gente estudou 1 Coríntios? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E o grupo mais hipócrita é o que dizia: eu sou de Jesus. Porque se fosse de Jesus não tinha grupo. O grupo seria todos. Então eram mais hipócritas, usavam o nome de Jesus para causar divisão, para não juntar com os outros. Então é um problema que sempre vai existir em qualquer relacionamento: partidarismo. Em casa, quando a família é grande, tem 3 filhas, geralmente tem um partidarismo de 2, uma fica sobrando, né? Aí, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Partidarismo. O interesse é do todo, nunca particular de uma pessoa ou de grupo. Aí Paulo vai dizer: nada faça por vaidade. A palavra vaidade vem de vã, coisas vãs sem sentido. Coisas fúteis, etéreas, que se perdem, que se vão, que a gente não consegue levá-las no portal da morte, nem no caixão. As coisas vãs são as coisas que não têm um valor espiritual.
podem ter valor carnal, um valor momentâneo, mas é vaidade. E o autor de Eclesiastes vai gastar um tempo precioso, o Salomão, em Provérbios, vai falar muito daquilo que é vão, daquilo que é passageiro, daquilo que se vai e que a gente gasta tanto tempo buscando essas coisas, famas, holofote, aplauso, usando de farisaísmo para atrair a atenção de homens, para receber um elogio, e Deus não é agradado. Paulo diz assim, que a gente deve viver uma vida para agradar a Deus e não a homens. Dessa forma, a gente não deve viver por vanglória, porque a verdadeira glória de Deus, quando a gente quer roubar a glória de Deus, nós estamos no caminho errado. Uma outra coisa que a gente deve considerar como inimigo da unidade é a arrogância. Paulo vai dizer, e eu acho isso muito lindo, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É um exercício muito pessoal, de você considerar o outro da sua convivência superior a você. É muito forte isso. É de você não querer ditar regras, de você não mostrar que sabe mais do que todo, de você não querer ter razão em tudo, de você parar para ouvir alguém que não estudou o quanto você estudou, que não viajou o tanto que você viajou, que não tem os anos da experiência de uma vida, e você dá ouvido, e achar aquela pessoa superior a você. Eu tinha um amigo meu, que ele era pastor de uma igreja, e quem cuidava da limpeza dos banheiros era um grande advogado da cidade, porque aquele grande advogado da cidade entendeu que ele não era melhor que ninguém, era carne, osso, sangue, era gente. E ele disse, eu vou fazer uma coisa que lá na minha profissão eu não faço. Na casa de Deus eu vou lavar banheiro. Então, isso é um ato que eu me imponho. As pessoas não impõem a mim. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. A humildade, preste atenção nisso que eu vou dizer, ajuda a entender o conceito de humildade. Humildade não é ser bobo, o boca aberta da igreja, que todo mundo muda, monta e tira vantagem. Não é isso. A humildade é aquele que sabe que tem, sabe das suas potencialidades, mas ele se coloca na posição de igualdade com os outros. Não é na posição de inferioridade, é de se colocar na mesma posição como servos que somos. Isso é muito importante na nossa convivência. E por último, Paulo vai dizer, a gente só vai viver a unidade quando a gente não busca os nossos próprios interesses, somente os seus interesses, mas também os dos outros. Como nós somos interesseiros. Há um ditado comum na minha terra que diz assim, farinha pouca, pirão primeiro. Nós vivemos na sociedade que elaborou normas e regras, mas diga que tocou-se a sirene de que esse prédio está pegando fogo. Ah, minha filha, você vai cair correndo. E vai esquecer quem está para trás, porque você vai querer ter a sobrevivência da sua vida. É um instinto natural e é marca da nossa natureza pecaminosa também. Você sabia que nos acidentes o impulso de sobrevivência é tão grande que você estiver dirigindo, você vai tirar o seu para não bater e você nem lembra de quem está do seu lado. É do seu instinto, da sua natureza. Então, nós temos essa natureza de, num relacionamento com o outro ou com os outros, buscar o próprio interesse e não os dos outros. Se Paulo está propondo, você quer ver unidade? Não busque o seu próprio interesse. Seja humilde, seja altruísta, que partilha e não apenas consome. Eu acho essa forma que Paulo traz uma boa receita para a gente viver em comunhão com os nossos irmãos, pensar isso na nossa convivência familiar, até no trabalho, para que a gente possa ser alguém que une e que não desune.
Essa é a nossa pretensão hoje e sempre. Amém ou não amém? Amém. Agora eu terei a alegria de orar pelo Samuel. Ele acordou já? Muito bem, pode tirar o cinto. Rapaz, a gente orou demais por você aqui, rapaz. Esse é aquele menininho que nasceu outro dia. Oh, que tal? Deus, que chique. Ele veio contar o testemunho dele. Quer abaixar aqui? Aí. Senão a cabeça Criei dois, eu vou ver se. sabe encarregar, né? Ai, meu Deus do céu. Todo com força. E ele tá bonzinho, hein? Nessa posição que ele não Acho que é bom botar um paninho só ele dar uma Lá vem a avó. carinhada. A avó vem estragar. Vem, É pra te proteger. É pra te proteger, uma almofadinha. Querido Deus, Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Deus, há poucos meses, nós estávamos aqui reunidos, sempre agradecendo e orando pelo Samuel. Nós nem sequer conhecíamos. Hoje o Senhor nos dá alegria de conhecer essa criança e dizer que ele é teu, porque do Senhor foi pedido. Sua mãe, seu pai estão aqui, sua avó, sua tia, todos nós, nos alegrando com a sua presença, com a sua saúde. E nós louvamos o teu nome. Nós abençoamos o Samuel mais uma vez. Apresentamos essa criança ao Senhor, pedindo que toda sorte de bênçãos espirituais estejam sobre ele e que ele seja rico em bênçãos dos céus e que as portas se abram para o Samuel, os caminhos dele sejam aplanados pelo Senhor, que o Senhor já esteja cuidando da sua formação, que o Senhor já esteja cuidando da sua varoa, da família que ele vai compor. Deus, onde ele vai estudar, com quem ele vai se relacionar, nos momentos de lutas que ele vai ter, que o Senhor seja consolo forte ao lado dele. Nós agradecemos pela vida do Samuel e o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Toma que o filho é teu. dá vontade de soltar no E aí, rapaz? É cabeludo, hein, cara? Muito, eu te amo.